O governo do estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas 3 meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista, garçom, jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. DGABC Entrevista. Oferecimento. Astrato. TS Revestimentos. Reiki. Olá, como vai? Nós estamos de volta no DGABC Entrevista, esse bate-papo interativo com você, mandando e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Nós vamos conversar e debater para um assunto hoje em dia bem atual. Se a gente relevar também esse assunto, na novela Amor Eterno Amor vem abordando o tema criança índigo, claro, com a atriz mirim Clara, que está uma lindinha. Criança índigo se tornou algo muito procurado na internet e claro que esse é o nosso papel como... nesse bate-papo interativo mesmo, a gente levar essa informação. Praticamente o que é a criança índigo? A gente já precisa definir um pouco esse assunto. A criança índigo são crianças que vêm demonstrando um tipo de comportamento diferenciado. Um padrão de comportamento que a gente não está acostumado a ver. São crianças muito diretas, hipersensíveis, só fazem as coisas com acordos, elas não respeitam a autoridade imposta, são muitas vezes interpretadas como rebeldes, porque elas não têm medo de falar o que pensam, e falam para adulto, para criança, para professores, eles são muito questionadores. Tudo eles querem saber por quê, eles têm assim, uma consciência muito grande da transcendência do ser humano, uma grande parte deles tem consciência da sua missão aqui e falam muito cedo para os pais o que eles estão fazendo aqui. Alguns têm, às vezes, a ideia de que nunca viveram aqui nesse planeta, eles acham aqui tudo muito diferente, perguntam tudo. E, por exemplo, se você disser para eles, olha, você não vai fazer isso porque eu não quero, eles continuam fazendo, porque na realidade você tem que explicar para eles. Muitos deles têm potencial de cura. Alguns deles, como a Clara da novela, que as pessoas estão acostumadas a ver, têm visões de espíritos e para eles isso é uma coisa muito natural. São pessoas colaboradoras, gostam de ajudar quem precisa, porque se de repente eles veem que tem alguém necessitado e você não ajuda, eles estranham. Por que você não faz isso? E que para eles isso é uma questão natural. Então eles proporcionam às pessoas que estão à sua volta terem a consciência de uma transcendência do ser humano, de uma reavaliação de valores, porque eles são extremamente verdadeiros e justos. Eles não gostam de mentiras. Então, se você fala para eles uma coisa e faz outra, com certeza eles vão te questionar. Mas Valdenisa, desculpa até te cortar, assim, para o pessoal de casa, né, quem está no trabalho, correndo, deu aquela passadinha para assistir com a gente. Em si, a criança índigo, ela tem a ver com a espiritualidade ou não? Ela tem uma espiritualidade aflorada, o que é diferenciado. Sim. Porque às vezes a pessoa pode confundir isso também com o espiritualismo, né? Espiritismo e assim por diante. Sim, sim. Não que isso seja ruim, mas há uma diferença, é um padrão de criança atual, é isso? Sim, na realidade, os índigos, e é bom que as pessoas percebam isso, hoje existe, e nós tivemos muita dificuldade de divulgarmos mais a questão, principalmente em escolas, porque muitas vezes as pessoas ligam o índigo ao espiritismo enquanto religião. Então é por aí. O índigo, ele traz naturalmente uma espiritualidade bem desenvolvida. Para eles, continuidade da vida após a morte não é uma coisa de outro mundo. Para eles isso é natural. Há crianças até que digam para os pais, olha, mas o que morre é o corpo físico, nós continuamos vivos. Muitos índigos dizem isso para os pais. Então, eles têm sim a espiritualidade mais desenvolvida, não questionam tanto isso, mas um senso de religiosidade muito natural, mas isso não quer dizer que sejam partidários daquela ou daquela outra, porque eles têm essa noção espiritual.
e faz com que as pessoas também reavaliem os seus valores, aquilo que eu disse, uma tomada de consciência. Você sabe que hoje tem muita gente que já está despertando para perceber que maturidade, sabedoria, autoconhecimento são objetos de valor. Além dos carros que dirigem, do dinheiro que ganham, que para você ter um autodomínio melhor, você precisa transcender sim e ter uma visão espiritualizada de si mesmo. E isso está fazendo com que muitas pessoas mudem a sua energia, mudem o seu foco de visão. E os índigos, na verdade, eles auxiliam a todos nós nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir só um intervalo para a gente e vamos voltar a falar também como lidar com crianças, porque às vezes, até acredito que para os mais velhos mesmo, pode ser uma falta de respeito, sim, muita opinião, né? As crianças hoje em dia, a gente vamos confundir criança índigo com crianças que estão desrespeitando, a gente também tem que saber lidar com isso. Então, como tratá-las, como a família também pode resolver isso, como pode fazer parte, e contando com a presença da Valdenisa Ciri, que é psicóloga licenciada em pedagogia. E você me trouxe 2 livros que você também participou. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, viu? Fica aí que a gente já volta. Mulher, quando vai ao cabeleireiro é uma loucura, né? A gente entra no salão só pra fazer a unha. Quando olha, já fez um monte de coisa. Mas até aí tudo bem, a gente tem mais que ficar lindona mesmo, né? Agora, o que não pode é emprestar o cartão de crédito pras colegas. Não pode, gente. E depois a mulher não paga, você passa o mês correndo atrás dela. E quando chega a conta é você que fica arrancando os cabelos. Outra coisa que não pode é contar a sua senha pra ninguém, nem pra melhor amiga. A sua senha é a sua segurança. Ó, se liga, hein? Usa a cabeça. E continua mandando bem no seu bolso. E nós voltamos com o DGABC Entrevista nesse bate-papo sobre criança índigo. É claro que aqui é um começo para você buscar mais informações também, até porque ela me disse que os índigos estão em todos os lugares. Como assim? Em todos os lugares e em todas as classes sociais. Sério? Sim. Isso não é um fator relevante da criança ter mais cultura, por exemplo, nada? Não. E olha, pais de índigo não tem que achar que são privilegiados, que são melhores do que outros, porque na verdade ser pais de índigos não é muito fácil. E como o pai deve tratar, como a família deve tratar a criança índigo? É uma diferença? Ela tem que ser tratada de forma especial, ser levada ao consultório? Como é essa parte? Na realidade, ser pais de índigo significa um trabalho de autorreavaliação e autoconhecimento. Porque para conseguir educar a criança índigo, você precisa se conhecer muito bem. Porque, na realidade, com as questões e os comportamentos que ela exibe, você tem que saber até onde você tem que educá-la para que ela não seja entendida como uma criança mal educada e rebelde, que com um potencial que ela vem, não são todos que estão à volta dela que são iguais, e ela precisa, então, não perder aquilo tudo que ela traz, mas saber adequar e respeitar o outro que é diferente dela. E Valdenisa, você como uma psicóloga mesmo deve sempre permanecer a questão do conversar, né? Eu acho que os pais, hoje em dia, até mesmo com a correria do nosso dia a dia e tudo que a gente releva, precisa parar e conversar com o filho para entender. Isso seja um filho que está nas drogas, um filho que está passando dificuldade. Sim. Se não houver esse diálogo, nunca vai saber se a criança é índigo, se ela passa por um problema, ou até de saúde mesmo. Precisa se conversar mais também, não é mesmo? Então, uma grande característica que a gente vê dos índigos é que eles procuram muito a família para conversar. Eles dão muita importância a isso, eles são muito questionadores e eles querem conversar. Então, esses pais, né, os pais que atualmente estão muito acostumados a trabalhar fora, chega em casa aquele monte de coisa para fazer, sai correndo para isso, para aquilo, e o filho fica na frente da televisão. Com índigo isso não funciona, porque índigo quer que senta e conversa. Vamos sentar e vamos conversar. Eu tenho algumas mães que são mães de índigos e elas são bem assim. Mãe, eu preciso falar com você. E a criança tem 5, 6 anos de idade. Eu estou identificando algumas crianças na minha família, nos meus arredores. Depois vou conversar com a minha amiga Darly, que ela tem uma neta, que a gente conversa assim de igual para igual. Eu falo, meu Deus, é mais evoluída, não é possível. Essa acho que é a primeira identificação que a gente tem da criança. Exatamente. Você já começa a ver que ela tem um corpo de criança, mas ela tem uma consciência mais à frente dessa idade cronológica que ela possui.
Perfeito. Então ela se coloca muitas vezes como um adulto mesmo. Eles são muito ligados em tudo que acontece à volta deles. Então, e assim, tem uma energia excessiva que faz com que eles mudem o foco de atenção rapidamente. Muitas vezes isso faz com que eles sejam confundidos com os hiperativos. E é por isso que é uma boa avaliação, né? Exatamente. E as pessoas que entendem do assunto. Isso. Você me trouxe 2 livros que você teve uma participação super expressiva. Isso. O primeiro, Educando Crianças Isso. Índigo. Esse daqui, o Educando Crianças Índigo, foi escrito pelo Dr. Egidio Vecchio, um psicoterapeuta de Porto Alegre. Aqui no Brasil, ele fez toda uma pesquisa durante 8 anos com as crianças índigo, com familiares, todos os que estavam perto. E esse livro traz o resultado do trabalho dele, com questionários, com uma série de orientações para que quem vai lidar com os índigos também comece a conhecer suas crenças e todos os seus valores. E você me falou que a própria diretora da novela, Amor Eterno Amor, através da personagem Clara, vivida pela atriz Mirim Clara Castanho, ela fez uma pesquisa baseada também nesse livro, dentre outros, claro, mas utilizou esse livro. Ela também utilizou esse livro para poder compor o perfil dos personagens. Perfeito. E esse daí eu fiz o prefácio do livro, então. Legal. Porque o Dr. Egídio, infelizmente, faleceu um mês antes do lançamento do livro. Uma pena, né? Uma pena mesmo. E fez um bom estudo, né? 8 anos dedicados a uma causa, né? Uma ideia, um projeto. Isso. Realmente doloroso perdê-lo. E a editora Butterfly, aqui de São Paulo, foi quem editou o livro. Perfeito. E esse daqui, Aprenda a Educar a Criança Índigo, da Bárbara Condron, é um livro que eu fiz a revisão técnica. E nesse livro, a Bárbara, ela vem contando como foi para ela ser mãe de um índigo, como foi para ela se ver de frente com todos os valores e crenças que ela já tinha, e ela precisou reestruturar por conta do que é o filho dela. Então, ela vem trazendo aí também toda uma parte de importância do lado do desenvolvimento espiritual dela própria e dele, enfim, tendo também várias colocações que facilitam os pais dos índigos, os educadores dos índigos no trato com eles. Perfeito. Então nós temos 2 indicações de livros que vocês estão acompanhando também, a gente está mostrando. Todos os 2 foram editados pela editora Butterfly aqui de São Paulo. Perfeito. E assim, as crianças elas podem vir a sofrer bullying também, Valdenisa, nessa questão? Porque como não sabe muito bem lidar, os professores eles têm que estar aptos a isso. Essa criança índigo ela precisa ser despertada mesmo e conversar com as pessoas. Como que vai chegar isso aos educadores para que eles saibam lidar? Porque para a criança índigo, não importa ela saber que seja índigo. Para ela isso não faz diferença alguma. O que é necessário é que os adultos que estão à volta e conseguem perceber, mesmo porque nós já temos muitos adultos índigos também, porque eles já estão nascendo com maior incidência desde 1970, então nós temos muitos adultos índigos. Então me fala uma coisa, é nascimento, né? Eles nascem como crianças índigos, não tem como formar, eu vou formar essa pessoa para ela ser índigo, entendeu? Não, o que pode acontecer é que você pode acessar a energia índigo e através dessa energia que ele traz, você também se melhorar e assumir algumas coisas do índigo. Né? Mas a característica dessas crianças é que elas já estão nascendo com os valores morais mais vivenciados. Perfeito. Do que nós que ainda levamos um tempão até conseguirmos entender, nos livrarmos dos preconceitos e tudo mais. E elas não têm isso como preconceito. Para elas o que é natural, né? Então, o que acontece? Quem está à volta dos índigos precisa se reformular. E os professores, por exemplo, ao perceberem que tem alunos índigos, o que eles precisam é também se verem no papel dos professores. Como é que eu sou? O que é importante para mim na minha conduta de professor? Não ficar só atento à questão do passar o conhecimento, porque o padrão pedagógico que nós temos, muitas vezes o índigo não se encaixa. Com certeza. Olha, o nosso bate-papo já está terminando, é muito rápido. Que pena. Eu tenho certeza que a pedidos logo o programa não vai ter mais 15 minutos, que é muito rápido que passa. Mas só para esclarecer, e eu acho que até deixar uma forma de esperança mesmo para as pessoas. A criança índigo, ela pode se tornar o bem necessário para que se aconteça o melhor para o meio ambiente, que está tão degradado, melhor para as pessoas livres de preconceito. Acredita-se nisso pelos seus estudos, pela sua vivência? Eu costumo denominar os índigos como agentes de transformação.
porque toda essa gama de pessoas com essas características estão vindo aqui para esse planeta exatamente para melhorar essa situação caótica que nós temos aí, porque os índigos vão atuar em todas as áreas num sentido de melhora, para o bem. É para isso que eles vêm aqui. Tá ótimo. Obrigada pela presença, viu, Vaderiza Siri, que é psicóloga. Isso. Foi ótimo ter você aqui. As indicações do livro, eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Isso, eu gostaria de deixar, se você me permitir, o telefone da editora, que é 2684-6000, caso alguém não localize o livro na livraria, e o site é editora Flyed, é www.flyed.com.br. Perfeito, todo mundo com as indicações, e é claro, né, que os editores vão colocar todos os GCs, os caracteres para as pessoas anotarem direitinho, né? Certo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada a você pelo convite e tomara que venhamos outras vezes. Não tenha dúvida, já está convidada. E para você de casa, do trabalho, que tem nos assistido, dá aquele tempinho, seus 15 minutos também para ficar bem informado, eu agradeço. Lembre-se, mandando e-mail para a gente, e aliás, a gente vai ter sorteios agora direto de cinema, Play Center e tudo mais. Então já vai mandando suas indicações, os seus pedidos, porque logo logo a gente vai sortear. Obrigada pela companhia e até mais.